Graça e paz, queridos. Amém? Glória a Deus. Deixa eu abaixar um pouquinho a adrenalina, né? Enquanto eles trazem aqui. Valeu, querido. Que alegria, que alegria. Vocês estão felizes de estarem na casa do Senhor? Amém, né? E que noite maravilhosa, que a gente já pôde sentir a presença do Senhor. A gente já começou a ver o mover do Senhor. E eu tenho certeza, como já foi falado, orado aqui, o Senhor já tem movido de uma forma muito maior do que as nossas expectativas. E eu tenho certeza que cada um chegou aqui com uma expectativa muito alta. Amém? Vamos fechar nossos olhos nesse momento. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Porque, queridos, de mim mesmo, nada vai adiantar, qualquer coisa que eu vier a falar essa noite. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem algo poderoso para ministrar no coração de cada um de nós, como começou a fazer comigo há 2 semanas atrás, exatamente, ao final do culto, quando o pastor Lori me deu a oportunidade. Eu quero que nesse momento você comece a interceder para que o Senhor venha falar contigo nessa noite, porque nessa noite nós vamos precisar de pessoas corajosas, pessoas que estão dispostas a descer na casa do oleiro e ser moído pelo Senhor, porque o Senhor tem muito a fazer na vida de cada um. Amém? Senhor Jesus, a Tua presença é real. A Tua presença é real. Aleluias. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz. Pai, nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz, ó Pai, no nosso íntimo. Deus, que nós possamos nesse momento ter a ousadia de abrir o nosso coração de uma forma que nós nunca fizemos antes, Pai. Que nós possamos ter a coragem e a ousadia de olhar para dentro daquele local, ó Pai, que há muito tempo nós fechamos em secreto e não abrimos para ninguém, Pai, nem mesmo para o Senhor. Embora o Senhor sempre esteja olhando ali, Deus. Mas o Senhor não vai arrombar a porta. O Senhor não vai quebrar a fechadura. O Senhor espera que a gente abra e que a gente tenha o desejo de mudar, ó Pai. Deus, que o Senhor troque nesse momento os corações de pedra por corações de carne. Corações dispostos a fazer a Tua vontade, somente a Tua vontade, Pai. Senhor, muitos Te conhecem por ouvir falar, muitos Te conhecem por algumas situações que viveram contigo, mas hoje, Pai, nós queremos clamar: Elohim, Deus Criador e poderoso, Jeová, eu sou o Deus autoexistente, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Adonai, Senhor, Mestre soberano, El Elyon, Deus Altíssimo, El Olam, Deus Eterno, El Roi, Deus que vê, Jeová Jiré, o Senhor proverá, Jeová Rafá, o Senhor que cura, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, Jeová Shalom, o Senhor é paz, Tzidkenu, o Senhor é nossa justiça, Yahvé Roi, o Senhor é meu pastor, Yahvé Shammah, o Senhor está aqui, Yahvé Sabaó, Senhor dos exércitos, Yeshua, o Senhor é salvação, Emanuel, Deus conosco, Cristo ungido, Filho do homem, Cordeiro de Deus, Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Leão da tribo de Judá, Filho de Deus, Verbo de Deus, luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida, o bom pastor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pão da vida, videira verdadeira, Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito da vida,
espírito de sabedoria e entendimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de conhecimento e temor do Senhor, espírito da graça, espírito de glória, espírito de santidade, espírito de fé, espírito do Pai consolador, espírito de Cristo, espírito de intercessão, Espírito Santo. Pai, nós queremos te conhecer em sua totalidade, Deus, não apenas por parte, não apenas o começo ou o fim. Pai, nós queremos te conhecer verdadeiramente como filhos que somos, ó Deus, como filhos amados, ó Pai, que conhecem a essência do Pai. É isso que nós desejamos viver essa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Podeis assentar, queridos. Semana passada, 2 semanas atrás, já saí daqui e comecei a orar. Deus, o que eu vou falar? O que o Senhor quer que eu traga para os teus filhos? E comecei a buscar no Senhor. Comecei a buscar e logo de cara o Senhor me trouxe uma passagem que logo mais a gente vai ver aqui. E foram 2 semanas, todos os dias o Senhor trazia algo novo, complementando aquilo que eu deveria falar. E aí o pastor Mateus me manda a mensagem: Marquinhos, a gente vai fazer lá o banner lá da mensagem, eu preciso do título da pregação. Aí eu falei: Senhor, estava no meu trabalho, falei: Senhor, e aí, qual o título? Posicionados. Falei: amém. Pastor, posicionados. Daqui a pouco a Tony me avisa: amor, é a mesma coisa que o Nicolas pregou no sábado passado. Falei: meu Deus do céu, e agora? Agora eu não vou mudar, tá pronto? E aí eu comecei a buscar no Senhor o que o Senhor queria com tudo isso. Queridos, na realidade, o Senhor está batendo nessa tecla de posicionamento, posicionarmos. Só que para que isso aconteça é necessário todo um processo. Muitas vezes a gente tem vivido uma vida que a gente entende sim que nós estamos posicionados, mas a gente vai ver um pouquinho mais além do que o Senhor quer como um real posicionamento nas nossas vidas. Só para ilustrar um pouquinho, há cerca de 15 anos atrás, eu era líder de jovens, junto com um adolescente entrando na juventude, chamado naquela época Nene. Também tinha o Ivan, também tinha a Sara, naquela época, tinha a Cris, tinha o Anderson. E passaram-se os anos. No meu coração, eu estava posicionado, firmemente posicionado. Até que um dia, eu venho para cá, e eu não encontro mais com o Nene, com a Cris, com o Anderson, com o Ivan, com a Sara. Eu encontro com líderes, com pastores abençoados, que progrediram, que avançaram na presença do Senhor. E aí, eu parei e olhei para trás. Falei: Senhor, nesse tempo todo, eu estava posicionado, mas parece que as coisas não progrediram da mesma forma. E aí o Senhor ministrou no meu coração algo que eu vou trazer para vocês aqui, que vai um pouco além desse posicionamento inicial de estar com Cristo, de receber a Cristo. Antes de tudo isso, existe um processo. Qual é o Deus que você conheceu até hoje? Muitas vezes, você tem se apegado a um Deus que provê todas as coisas, mas que em determinadas situações, lá dentro do seu coração, você tem sofrido, tem visto que não tem muita saída aos seus olhos, e não tem entendido que esse Deus que provê,
Ele é um Deus também que salva, é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que transforma. Esses nomes todos que nós vimos aqui, por que eles apareceram na palavra? Por que eles apareceram na Bíblia? Foram situações em que Deus, em que o Senhor, através do Pai, ou do Filho, ou do Espírito Santo, se apresentou a cada um. Dependendo da situação que eles estavam vivendo, eles reconheceram o Jeová Sabaó, Deus da guerra, Senhor dos exércitos, o Elohim, Deus Criador. E aí eu queria perguntar para você, Elohim, Deus Criador, poderoso e soberano. Vou fazer uma pergunta, não precisa me responder. Mas por que você não se aceita do jeito que você é? Porque muitas vezes você tem se sentido tão inferiorizado, tão rejeitado, por conta de características que o Senhor criou em você. Seja o seu cabelo, seja o seu corpo, a sua cor de pele, seja a sua maneira de interagir. Vocês perceberam? A minha esposa, a Tuane, veio aqui hoje. Salve, manifeste. Aí outro chega, salve, manifeste. Um está errado, o outro está certo. Não, são características de cada um que Deus criou com um único propósito. E aí hoje a gente vai entender isso, a gente vai buscar isso no Senhor. Por que nós temos características únicas? Em Gênesis 1:1 diz assim: no princípio Deus, Elohim, criou os céus e a terra. O que a gente identifica aqui? Nós somos perfeitos, nós somos criações de Deus. E nessa palavra, ele demonstra a soberania e a criatividade dele. Então a gente não tem que se preocupar com o nosso jeito mais tímido, mais acanhado, mais extrovertido, alto, baixinho, gordinho, magrinho, cabelinho crespo, liso ou careca. Não importa. Você tem características únicas que são exclusivamente suas. E na infinita criatividade do Senhor, Ele fez assim com um propósito. Vamos seguir. El Elyon, Gênesis 14:19. Diz assim: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, El Elyon, que possui os céus e a terra. Olha só, Deus Altíssimo, Ele possui os céus e a terra. Olha o tamanho do seu Deus. Por que você está preocupado com as pessoas que têm se levantado contra a sua vida, com o diagnóstico médico, com a decisão que o seu patrão vai tomar ainda essa semana? Por que isso tem te preocupado? Isso não é nada comparado ao poder do Senhor. Ele é o Deus Altíssimo. Esse versículo, ele enfatiza a supremacia do Senhor sobre qualquer autoridade. Aqui a gente consegue ver a supremacia do Senhor. Não há nada maior, não há nada melhor, não há nada que supere o poder do Senhor. A última palavra, ela é do Senhor. Descansa. Um outro nome do Senhor, El Olam. El Olam é Deus eterno. Nós já entendemos que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é um Deus atemporal. Você não conseguiu entender que é tudo no tempo dele, não é no seu? Por que você tem andado ansioso? Por que você tem andado querendo acelerar as coisas na sua vida? O Senhor já preparou tudo, do começo, passando pelo processo até o fim. O Senhor já escreveu todas as coisas para você.
Mas talvez falte você conhecer esse Deus. Esse Deus que é um Deus eterno, é um Deus atemporal. O tempo dele não é o nosso tempo. Descansa no Senhor, confia, acredite, permaneça. Então deixe para lá toda essa ansiedade. Nós precisamos entender que antes de qualquer coisa é necessário nós conhecermos ao Deus que nós servimos. Olha só que interessante. Muitas vezes a gente está aí há quanto tempo? Dentro da igreja, não perde um culto, terça, sábado, domingo de manhã, domingo à tarde. Mas com o tempo acaba se tornando algo que nos leva a uma certa religiosidade. E aí você começa a ficar mais preocupado com o que você tem que fazer, com o que você tem que cumprir, do que efetivamente com o propósito principal, que é cultuar o Senhor, que é conhecer mais o Senhor. Queridos, talvez vocês estavam na expectativa de que a gente ia agitar um pouco e tal, e fazer alguma coisa mais pegada, mas o Senhor me leva para uma área de amadurecimento. Eu vejo um memorial nessa igreja, de pessoas que passaram, estão passando por aqui, que nós devemos honrar, nós devemos continuar orando, intercedendo por elas, mas o Senhor tem preparado um novo tempo. Um tempo onde Ele precisa realmente ajustar os eixos para que nós possamos estar preparados para tudo aquilo que nós vamos viver na presença dEle. E continuando. Dessa maneira, quando nós entendemos ao Deus que nós servimos, nós temos o primeiro posicionamento tomado. Posicionados. O primeiro, bom, aceitei a Cristo, recebi na minha vida, estou na igreja, agora estou na pegada. E aí, o que se inicia nesse momento? Inicia-se um processo. Inicia-se um processo, e aí a gente vai abrir a palavra lá em Ezequiel, é bem conhecido, 37 a partir do 3. Quem quiser abrir aí comigo, Ezequiel 37 a partir do versículo 3. É uma palavra conhecida, a passagem ali do Vale de Ossos Secos. Diz assim: e me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou Deus. Aleluias. Querido, o processo se inicia dessa forma. Quando nós encontramos o Senhor, nós estamos como esse vale de ossos secos, sem vida, destruídos, sem forças. E aí, o que o Senhor faz? Ele começa a soprar em nós vida. Mas antes do sopro da vida, o que ele fala ali que ele colocaria? Pele, ossos, ossos com ossos, músculos, ligamento, etc. Queridos, antes do próximo posicionamento que nós temos que tomar, é o momento que o Senhor pede para nós olharmos para dentro de nós mesmos, porque nessa ansiedade que nós vivemos, nesse apressar de tempo,
Será que em algum momento nós não achamos que estávamos prontos antes mesmo de estarmos completamente formados? Pensa comigo. O Senhor estava levantando ali um exército. Mas vocês conseguem compreender ali que não foi no estalar de dedos? Não foi no estalar de dedos, foi um processo. Não foi assim, os ossos estavam lá todos secos, amontoados, e num piscar de olhos o exército estava formado. Não. Mas quantos de nós, nesse processo, nós acabamos nos levantando antes do tempo certo, antes do tempo de maturação, vamos dizer assim? Muitas vezes, no anseio de querer servir, de querer estar pronto, de querer ir para cima, nesse afã da juventude. Só que é o seguinte: se por acaso você foi um desses que o pulmão ainda não estava formado, você não vai ter fôlego para correr, você não vai ter fôlego para acompanhar. E sabe o que acontece? Você vai estar na presença do Senhor, mas você vai começar a ficar pelo caminho. E aí você vai olhar para o lado e vai falar: cara, o que está acontecendo? Eu estou na mesma pegada, mas não estou tendo essa força. Ou então, queridos, o seu pescoço ainda não estava formado completamente, e ele ainda estava enrijecido. E aí sabe o que acontece? Você está com todo o gás, seu pulmão está funcionando, o coração está acelerado, a perna está forte, mas você não consegue olhar à sua volta, você não consegue entender o ambiente que você está, você não consegue discernir aquilo que realmente você precisa fazer naquela hora. E aí sabe o que acontece? Você tem tomado atitudes precipitadas, porque você olha só para um ponto fixo, e muitas vezes não é para lá que você deveria estar olhando. Só que acontece, você saiu antes do tempo, você foi um bebê prematuro, e aí você está sofrendo com isso. E tantas outras deformidades a gente tem percebido no nosso meio. E sabe o que isso acarreta? Sofrimento para nós mesmos. Além do sofrimento para o corpo, sofrimento para nós mesmos. Aí é uma luta constante. Você tenta se estabelecer, você tenta se estabilizar, quando parece que está tudo indo bem, essa falha começa a pegar, e aí você começa a desanimar, e aí você começa a se enfraquecer, aí você já começa a ver problema em tudo, tudo e todos são um problema para você. Mas o que o Senhor quer hoje? Nesse primeiro momento, o Senhor quer que você realmente esteja com o seu coração aberto e entenda que tem momentos que a gente vai precisar voltar lá para a casa do oleiro. Porque não adianta. Você acha que o Senhor não faz nada imperfeito? Ele não vai, como dizem aí fora, trocar o pneu com o carro andando. Ele não vai fazer gambiarra na sua vida. Deixa aqui, eu vou dar uma amolecida no pescoço aqui e o cara já está pronto. Não, vai ter que fazer de novo. Vai ter que fazer de novo, porque o Senhor não permite que tenha trinca, que tenha vazamento, mas Ele quer você perfeito. E aí, querido, você tem que começar a tratar o seu coração, e como eu falei lá atrás, entender que o Senhor, Ele tem o controle do tempo, que Ele é o Deus eterno e que o tempo é dele, e falar: Senhor, eu entendi,
Queridos, há 3 anos atrás, quase 4 anos, quando viemos para cá, nós falamos isso para o Senhor, eu e a Tuane. Senhor, nós entendemos. Sentamos aí 2 anos praticamente sem participar de absolutamente nada. Nunca fizemos isso. Sempre gostamos de participar, de servir. Mas era um tempo de ajuste, isso era necessário. E eu já estava cansada, e eu tenho certeza que ela também, durante 15 anos da nossa vida, a tentar correr com o pneu furado. Já não conseguia mais, já não bastava mais o esforço, já não tinha resultado mais nada do que nós fazíamos. Até que nós entendemos que precisava descer para a casa do oleiro. E nós fomos quebrados, nós fomos moídos. Mas certo dia o Senhor me disse, num Redenção, no antigo Aviva, vou falar só um momento, vou abrir esse momento, pequeno momentinho. No momento em que se quebra o vaso, tem um momento lá em que se quebra o vaso de barro. E aí, eu olhei para aquele vaso, cara, e tava pozinho assim, mas só pozinho. Falei, nossa, cara, moeu mesmo, né? E aí o Senhor falou assim, é isso que eu preciso fazer na sua vida. Porque enquanto tiver pedaço, você mesmo vai tentar se consertar. Você mesmo vai tentar se colar, se moldar, vai dar seu jeito e vai tentar se fazer vaso de novo. Mas eu vou precisar te moer. Eu vou precisar te moer de uma forma que você vai pegar e vai esfarelar nos seus dedos e você não vai conseguir unir mais nada. E aí eu entendi, queridos, o que o Senhor tinha que fazer para a minha vida. E é isso que Ele quer fazer na vida de cada um. Porque é um processo. Porém, é preciso ter coragem. Não sei se vocês sabem como é que funciona a queima do vaso de barro. A hora que ele entra no fogo, a temperatura começa a subir e ele fica lá dentro. E uma vez eu ouvi uma história, o cara falava assim, que o vaso ele grita. Vocês já ouviram falar isso? Ninguém? O vaso ele grita. Quando ele está no fogo, ele faz um barulho que parece um grito assim horrível. Só que enquanto está fazendo barulho, é porque ele não recebeu a queima necessária. Então ele permanece lá dentro. Aí chega uma hora que ele silencia. A hora que ele silencia, ele está pronto para sair do forno. O que a gente entende com isso? Se você está dentro do forno, se você entendeu que o Senhor está te moldando, o Senhor está te restaurando, meu irmão, Deus, eu não aguento isso aqui, essa igreja já não aguento mais. Eu não aguento mais ensaiar. Eu vou ficar lá na porta, no staff. Que isso, cara, ninguém olha para mim. Eu venho aqui tocar, ninguém me valoriza. Você está dentro do forno. Enquanto você estiver gritando, você vai permanecer no forno. A hora que você silenciar, que você entender que é um processo e que você tem que passar por esse processo, cara, você escolheu. Ninguém te trouxe amarrado até aqui. Ninguém te obrigou a receber o Senhor Jesus na sua vida. É um processo sem volta. Sinto muito, meu irmão. É mais ou menos o barquinho que está no meio do mar, na escuridão, e está acabando lá o combustível. Você olha para trás, você não vê nada. Você olha para frente, você não vê nada. Muitas vezes a gente está assim. E aí você é obrigado a confiar no Senhor. E a hora que você para, que você se aquieta, o Senhor entende que você está pronto
que você é um vaso novo, um vaso fortalecido, um vaso preparado para ser cheio, para transbordar. Amém, queridos? Mas é preciso coragem, né? Não é fácil, ser moído não é fácil. Ser moído é você engolir muita coisa, é você muitas vezes saber que o erro está nas pessoas lá fora, mas você olha e você fala: não, está dentro de mim, sou eu que preciso ser corrigido. Porque as pessoas ainda muitas vezes não conheceram ou não passaram o processo que eu passei ou que eu estou passando. Então, eu tenho que agir com misericórdia com a vida das pessoas. E aí você começa a ver com uma outra ótica. Você para de reclamar, para de gritar. E aí voltando, o Vale de Ossos, ele formou um exército, ok? Foi um exército, não foi? E um exército, ele possui um general. Todo exército possui um general. E nós já entendemos e nós conhecemos o nosso general. Amém? Chamamos hoje por todos os nomes, ou a grande maioria, de que ele é apresentado na palavra. E agora, entendendo a nossa identidade, entendendo que nós somos filhos, que nós somos curados, nós estamos prontos a nos alistar nesse exército. Então veja bem, o que nós entendemos até agora: não basta boa vontade, não basta um coração disposto. Você precisa entender quem você é. Você precisa entender o que precisa ser corrigido. Queridos, quando eu entrei aqui na igreja, fui participar do café com o pastor, né? E aí, sempre o coração muito acelerado, desejando sempre participar. E aí o pastor Rafa veio conversar com a gente. E aí ele falou assim: Marquinhos, aquele jeito dele, né? Abaixa assim e começa. Eu vejo na sua vida um desejo muito grande em servir, em fazer as coisas, um amor pelo próximo e papapá, tal, foi ministrando. Aí meu coração já, nossa, cara, já vou sair daqui trabalhando, né? Aí ele falou assim: mas nada disso basta. Você precisa ter um direcionamento, você precisa ter um pai na fé, alguém que te aconselhe, alguém que te instrua, que te discipule. E foi falando, até que chegou o momento que eu falei: nossa, tudo que eu desejo parece que não serve de nada, sabe? Você está com o seu carro lá, você, enche o tanque de combustível, coloca lá R$300 de álcool, estou pronto para sair daqui. O carro não é flex, o carro é só gasolina. Não adiantou nada, cara. Não adiantou nada. Foi mais ou menos assim que eu me senti. E foi isso que o Senhor continuou ministrando no meu coração a respeito de posicionamento, de estarmos posicionados. Voltando para o exército, nessa comparação. O exército, ele tem lá o paraquedista, ele tem a infantaria, o atirador de elite. O paraquedista, ele precisa de muita técnica, senão ele morre. Não abre o paraquedas e ele morre. A infantaria, além de coragem, precisa de muita força física e resistência, porque é o combate corpo a corpo. E o atirador de elite, ele precisa do quê? De força e combate corpo a corpo? Ele precisa de precisão. Ele tem que ser um cara calmo, tranquilo e preciso. Ele tem um tiro para executar. E muitas vezes nós podemos relacionar o corpo de Cristo com esse exército. Agora,
Vamos imaginar isso traduzido no mundo espiritual. O Senhor precisa colocar um atirador de elite no departamento de intercessão, no ministério de intercessão. Ele precisa de um cara de elite. Por quê? Porque é o cara que vai ficar à distância muitas vezes, percebendo a estratégia, discernindo o movimento do inimigo e no momento certo, pai. Só que o Senhor precisa também levantar uma infantaria para o ministério de missões, para os caras que vão estar lá, ó, corpo a corpo, lá fora, cara a cara com o inimigo, enfrentando ali, tendo que resistir, tendo que ter o couro grosso, literalmente, para tudo que vai ouvir. E aí, a gente não entendeu ainda quem nós somos, mas nós já estamos posicionados no Senhor. Ah, eu quero intercessão. Eu quero intercessão. Eu sou intercessor. Sou intercessor. Aí o outro, eu vou para infantaria, eu vou para cima. Eu amo vidas. Eu amo vidas. Eu vou para a rua. Aí você não entendeu que você foi criado para ser preciso e não foi forjado para o embate corpo a corpo. O que vai acontecer quando você está lá fora, em missões? Cara, é só a misericórdia do Senhor que você vai ser bombardeado. O Senhor vai preservar a sua vida, não tenha dúvida disso. Mas você vai sofrer, e você vai fazer sofrer quem está do seu lado. E aí, o atirador de elite, o cara que foi para a intercessão, ele é resistente, ele aguenta ouvir baboseira, ele tem estratégia de convencimento através da palavra. Só que esse cara, ele não aguenta acordar 10 minutos na madrugada para dobrar o joelho. Esse cara, ele ainda não tá pronto ainda nem para orar. A hora que ele chega no culto, ele não consegue dobrar 5 minutos o joelho. A hora que o pastor está intercedendo, está buscando, ele está desesperado, que ele quer ir lá tomar água ou ir no banheiro tomar um ar. Vocês perceberam? Esse cara, ele não está fora do propósito. Ele está sendo lapidado, ele está num processo. Mas o Senhor nos criou, cada um, com um objetivo único, com um molde exclusivo. E aí, trazendo para o corpo também, você já pensou? Se no lugar das mãos, nós simplesmente usássemos os pés? Simplesmente porque o pé quer pegar as coisas. Sabe? Não por uma deficiência, porque eu quero usar meu pé para pegar as coisas. Eu vou ter firmeza para agarrar com os pés? Eu posso pegar. Tem alguns casos aí no YouTube que a gente vê de algumas deficiências que usam os pés. Mas você não vai ter essa empunhadura, esse agarre. Você já pensou se a sua canela fosse trocada com o joelho? Meu Deus, que firmeza você teria para andar? Nenhuma, tropeçando o tempo todo. Olha que loucura. Aí a gente pensa assim, nossa, o Marquinhos está viajando. Nós não somos o corpo de Cristo? Quem é o cabeça? Jesus. Quem é o corpo? Somos nós. Nós somos o corpo. A gente tem que entender isso, não é sentido figurado, vamos dizer assim. Nós somos o corpo, cada um com a sua função. E aí, queridos,
Eu vou falar algo para vocês que a Tuane até brigou comigo, mas eu vou ter que falar. Às vezes, Deus coloca você em lugares que não entra no seu entendimento. Você fala assim: Deus, eu não acredito que eu estou fazendo isso. E o Senhor fala: faça. Se o Senhor mandou fazer, faça, é importante. A gente fala muito aqui de mãos como corpo, de pescoço, de pés, né? Cabeça, cabelos. E eu estava orando há 2 dias atrás para Deus ir ministrando a respeito. E o Senhor me trouxe algo que eu fiquei na hora com vergonha. Eu não sou vergonhoso, mas eu falei: Deus, para falar isso. Queridos, intestino e ânus. Isso é forte, tá? Não é brincadeira. Intestino e ânus. Eles são únicos e eles são fundamentais para uma vida saudável. Às vezes, você está num lugar insalubre, está num lugar ali que você fala: meu Deus, não queria estar aqui. E aí eu falei assim para o Senhor, falei: Pai, mas por que eu vou falar do ânus, do intestino? Não precisa. Aí o Senhor falou assim: pergunta para eles, fala para eles conversarem com alguém que utiliza a bolsinha de colostomia. Pergunta para eles se a função do ânus e do intestino é importante na vida deles. Eu vi isso na minha família. Meu tio teve câncer no intestino e tirou um pedaço enorme no intestino. Era um cara de 120 quilos, 1,80 m quase, forte. Hoje está pesando aí 60 quilos, definhou, bolsinha de colostomia. Tristeza, cara, parece que perde a dignidade do ser humano, sabe? É triste. E o Senhor me levou a tratar disso porque muita gente tem se questionado para onde o Senhor tem te levado. Queridos, o pastor, ele é biomédico. Se o intestino estiver saudável, o ânus estiver intacto, perfeito, sabe o que acontece? O corpo inteiro, ele fica bem. O cabelo fica mais brilhante, mais saudável. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que às vezes você está olhando para o cabelo lá, para o Ministério Cabelo, que, está ali à frente, que tem brilho, que está fortalecido, e você fala: eu estou aqui atrás, estou aqui no intestino, parece que não tem valor nenhum. Queridos, o Senhor te colocou para que você exalte o nome dEle aonde você estiver. Entenda que não é para você ser exaltado. Olha o lugar que eu tô, cara. Dane-se o lugar que você tá. Entenda que quem tem que ser exaltado aonde você estiver é o nome do Senhor. E eu acredito que nos piores lugares são os lugares mais fáceis, vamos dizer assim, de nós conseguirmos exaltar o nome do Senhor. Porque imagina, Deus te levou para um lugar que está tudo tranquilo, tudo bacana, todo mundo tem tudo do bom e do melhor. Olha a dificuldade que você vai ter para falar do amor de Deus. Por quê? Aparentemente as pessoas têm tudo. Vai ser missionário nos Estados Unidos. Cara, é bem mais tranquilo. Agora, vai lá no Camboja, vai lá, eu estava falando com meu sobrinho, Burkina Faso,
O país que tem a maior quantidade de guerra civil durante os últimos anos. Cara, olha que lugar. Só que ali, ou você se apega à presença do Senhor, ou você não vai conseguir ficar. Então que você possa entender aonde o Senhor quer que você esteja. Que a partir do momento que nós reconhecemos o Senhor na nossa vida, a gente passa a entender muito como Salvador. O Senhor que me salva, o Senhor que me livra, o Senhor que me guarda. Mas Ele também é o nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, nós temos que obedecer. Nós temos que sacrificar a nossa vontade para fazer a dele, que é soberana. Mas a gente precisa entender isso. E se precisar, mais uma vez eu falo, volta lá. Volta lá para a casa do oleiro. Queridos, quando nós reconhecemos como Jesus, nós tomamos a primeira posição. Mas essa ainda não é suficiente. Depois desses processos, aí sim nós somos lapidados e tomaremos a forma ideal. Olha só. E agora nós podemos ter o encaixe perfeito e tomar a posição que o Senhor quer que nós estejamos dentro do corpo. Quando eu passei o tema para o pastor Mateus, ele falou assim: ah, Marquinhos, vou colocar um pontinho de GPS, o pino lá do GPS, que tem a ver com posicionamento, posição, né? E eu falei: não, pastor, calma aí. Coloca essa imagem aqui. Era uma imagem parecida com essa de um quebra-cabeças. Queridos, eu gosto muito de ilustrar as coisas que eu falo. O quebra-cabeça é o corpo de Cristo. O quebra-cabeças é o corpo de Cristo. Só que quando a gente ainda não passou por esse processo, nós fazemos parte daquele quebra-cabeça. Só que o nosso formato pode ser mais ou menos esse aqui. Ele vai encaixar em algum lugar do quebra-cabeça? Sim ou não? Não ouvi? Não? Ele não vai encaixar. Mas ele pertence ao quebra-cabeça. E aí, durante esse processo, o Senhor vai aparando, o Senhor vai transformando, o Senhor vai moldando, até que nós vamos ter o formato ideal para encaixar nesse quebra-cabeça. E quando nós temos o formato ideal, nós entendemos a posição que o Senhor quer que tenhamos dentro do corpo. Vocês entenderam que não adianta eu ter disposição, não adianta eu ter boa vontade e pertencer ao corpo, eu preciso encontrar o meu lugar no corpo. E infelizmente, isso tem matado literalmente muitos cristãos. Muitos cristãos que não se acham parte da igreja muitas vezes. E aí ficam naquela: ah, eu não me sinto parte, ah, eu não sou bem recebido, ah, eu não me encaixo no grupo. Queridos, para você se encaixar, você tem que ter um formato ideal. Será que você tem buscado isso? Será que você tem dobrado o seu joelho e falado: Senhor, o Senhor encontra em mim disposição, vontade, fôlego, mas Pai, de verdade, eu ainda não sei qual a posição que o Senhor quer para mim no corpo. Que a nossa oração possa ser essa, que o Senhor possa nos mostrar, porque quando nós tomamos uma posição errada no corpo, vou citar um exemplo.
eu jogava futebol americano, viajava tal, com o time, até que em um momento eu me lesionei. Eu rompi o meu ligamento colateral medial do joelho direito e os 2 meniscos. Então meu joelho direito ele é detonado. Faz mais ou menos 12 anos, 15 anos, e eu não fiz cirurgia. E aí o que acontece? Eu não posso afirmar muito o joelho direito, porque senão ele sai do lugar. Eu começo a ter dores no joelho esquerdo, por quê? Porque o joelho esquerdo ele tem que forçar e carregar o peso que o joelho direito não consegue carregar. Está entendendo o que uma posição errada no corpo de Cristo acarreta? Olha só o transtorno que pode ocasionar ministerialmente, dentro do corpo. Acaba sendo uma irresponsabilidade. Queridos, entendam bem, a partir de hoje será uma irresponsabilidade, porque pode ser que até antes das 7 você nunca tinha parado para pensar nisso e você estava numa inocência. Mas hoje o Senhor já está falando para você, filho, vamos corrigir o que está errado, que eu quero te usar como ferramenta naquilo que eu te criei. Para de querer ficar dando soco em ponta de faca, fazendo aquilo que você não é chamado, se frustrando, jogando a culpa em mim, jogando a culpa na liderança, por um problema que você está arrumando. E entendam bem, o Senhor ele fala com tanto amor, porque o desejo principal e maior dele é usar cada um de nós. É usar, ele tem pressa, a natureza clama, não é? A manifestação dos filhos de Deus, nós sempre vimos esse versículo. Então que nós possamos ter esse desejo no nosso coração, que nós possamos nos posicionar, que nós possamos buscar todos os dias no Senhor. Qual é o posicionamento que o Senhor quer que tenhamos? Amém, queridos?